Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. Vamos dar aí continuidade com o nosso conteúdo. A aula de hoje é aula de Sociologia, aulas 7 e 8, com o tema Identidade e Alteridade, certo? Então, vou fazer aqui a transição da tela para vocês poderem acompanhar. Então, vamos aí iniciar a aula de hoje com esses dois conceitos aqui extremamente interessantes e importantes para o desenvolvimento, para a composição da imagem como nós fazemos de nós mesmos, na medida em que esse conceito aqui ele se refere à identidade e a maneira como eu encaro a minha realidade, a minha identidade com o outro, com essa alteridade, certo? Então, os temas da aula de hoje é o campo de estudo da antropologia. Já vou adiantar a diferença entre a antropologia e a sociologia. A sociologia ela busca o estudo da sociedade e a antropologia o estudo do ser humano, certo? Outro tema presente nessa aula é apresentar os distintos conceitos de cultura, no qual a gente vai apresentar aí alguns autores, a maneira como eles entendiam esse conceito extremamente complexo, certo? Relacionar a identidade e a alteridade com o conceito de identidade social e também entender o que é isso daqui, o que é o etnocentrismo e como ele pode se manifestar, certo? O material de vocês aí traz a imagem de um índio. E por que ele traz a imagem de um índio? Bom, por esse fato aqui, porque o nosso contato com o outro, com o diferente, costuma se caracterizar pela curiosidade e pelo espanto. Então, quando eu tenho contato com o outro, que é completamente estranho, as formas de comportamento, as formas estéticas, enfim, quando ele é completamente diferente daquilo que eu estou habituado, isso pode me gerar tanto curiosidade sobre os seus respectivos padrões de comportamento, ou me espantar na medida em que isso é extremamente diferente do que eu estou acostumado a encarar, certo? Então isso ocorre porque nós julgamos a cultura alheia tendo a nossa como referência de certo ou errado, certo? Então, inevitavelmente, quando eu tenho o meu contato com o outro, com aquele que é diferente de mim, eu acabo sendo influenciado por essa curiosidade ou por esse espanto, porque eu parto da minha noção, da minha cultura ou dos meus comportamentos que tomam como referência aí de certo ou errado para julgar aí a realidade do outro, certo? O material ele traz também esse texto, esse pequeno poeminha aqui do Carlos Drummond de Andrade com o tema Anedota Búlgara, certo? Essa anedota aqui, anedota significa uma história curta, geralmente de cunho humorístico, certo? Então vamos ter juntos aí esse poema que o material traz. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçavam borboletas e andorinhas, ficou espantado e achou uma barbaridade. O que esse poema está trazendo aqui para a gente? Por que o material escolheu utilizar esse pequeno poema para apresentar o conceito de identidade e alteridade? Bom, esse czar naturalista, ele caça homens, algo que é inaceitável, ou deveria ser inaceitável para vocês. E quando alguém fala para esse casar que se caçam borboletas e andorinhas, ele que fica espantado, porque ele acha uma barbaridade caçar esses animais. Contraditoriamente, ele não fica espantado em caçar homens, que é exatamente aqui as reflexões que nós podemos extrair desse poema apresentado. Então, quais são as reflexões que nós podemos extrair dessa anedota? Caçar animais é menos impactante do que caçar homens? Por quê? Por que eu leio esse pequeno texto e me gera um impacto quando afirmo que estão caçando homens, mas eu sei que se caçam animais, certo? É uma maneira da gente refletir e problematizar os nossos padrões culturais, certo? A gente pode desdobrar esse tipo de reflexão também para a prática de comer carne. Enfim, nada contra aqueles que comem, mas cabe aí a reflexão. Por que nós nos alimentamos de animais? Nós não temos tecnologia suficiente para conseguir se alimentar de outra forma? Ou nós nos alimentamos deles porque julgamos que eles foram criados para nos alimentar? Ou por eles serem seres inferiores? Se a gente justificar a prática de comer animais por eles serem seres inferiores, se uma raça uma raça superior chegasse e quisesse nos escravizar, então eles poderiam também nos alimentar? Essa reflexão não é minha, é de um filósofo e agora eu não me recordo o nome, se eu não me engano é do mesmo autor que escreveu Sapiens,
não me recordo o nome dele agora, certo? Então, essa anedota e essa prática aqui de caçar animais ou caçar homens, ela serve para a gente representar o outro, certo? Então, tente pensar de forma mais refinada, tente problematizar os grupos que você tem contato ou os grupos que você julga. Como você representa esses grupos? Como eles são representados para você? Qual é a imagem desses grupos que você representa para si mesmo, certo? Quando você começa a refletir sobre essas representações que nós fazemos dos outros, é uma maneira da gente analisar a nossa cultura e como nós estamos julgando aí a realidade alheia, certo? Então, em que medida esse olhar sobre o outro pode ajudar a criar ou cristalizar preconceitos, ou seja, torná-los naturais e cristalizados, ou seja, difícil de serem destruídos. Então, iniciando aqui a parte teórica sobre a antropologia. Então, a antropologia ela vai surgir de um interesse. Qual é o interesse? Estudar sociedades não europeias, certo? Por que estudar sociedades não europeias? Porque a sociedade europeia ela já possuía determinados padrões de cultura, determinados padrões de comportamento. E na medida em que elas foram sendo descobertas outras sociedades tribais, ficou interessante de tentar traçar aí uma natureza humana. Então, o estudo da antropologia, a ciência que estuda o homem, logia, estudo, antropos, homem, então é o estudo do homem, o estudo do ser humano, ela tenta entender ou compreender o ser humano em sua totalidade, certo? Conceito de cultura. Seres humanos, eles participam da mesma espécie. Além disso, nós compartilhamos a mesma carga genética, certo? Se nós somos a mesma espécie e possuímos a mesma carga genética, então por que, se nós somos de certa forma iguais, como a gente consegue explicar as nossas diferenças, os nossos valores, as nossas crenças e os nossos hábitos? Então, pense na profundidade desse conceito, do rigor desse problema. Somos iguais, mas cada sociedade possui uma distinção, uma particularidade. Isso é muito interessante para antropologia ou simplesmente para critério de curiosidade pessoal, certo? Então, definindo aqui, cultura, ela tem sua origem no latim e seu sentido inicialmente era agrícola. Por quê? Porque ele remetia a cultivar plantas. Mais para frente vai ser entendida como cultivar mentes ou cultivar valores, ou seja, a gente consegue expandir essa definição, essa origem aí do termo cultura para plantar valores ou construir valores, ou seja, construir uma cultura como a gente entende hoje. Então, a diversidade dos seres humanos, como a gente afirmou no slide anterior, e suas respectivas sociedades, são justificados através disso daqui, da cultura que nós definimos inicialmente. Então, a diversidade humana ela se explica pela cultura. E os nossos hábitos culturais, eles não são plenamente racionais, certo? Nós não somos programados a pensar e agir de determinada forma. Se fosse assim, todas as sociedades seriam iguais. E não é isso que acontece. Então, muitos dos nossos hábitos culturais são necessidades, são resultados da necessidade de um grupo. Aqui, esse tópico, ele está tomando aí o desenvolvimento da cultura nas sociedades primitivas. O que isso significa? Que quando a sociedade estava se formando, elas foram gerando formas de agir. Essas formas de agir, elas representavam determinadas necessidades, como, por exemplo, aí, a necessidade da relação matrimonial. As culturas primitivas elas vão estabelecer que a relação matrimonial ela tem que ser estabelecida com membros fora da família, certo? Para promover, inclusive, a relação econômica ou relação social entre os indivíduos. Então, olha só como que a antropologia trabalha o surgimento do conceito de cultura a partir das necessidades que a tribo ou a sociedade vai encontrando, vai desenvolvendo e vai se aprimorando, certo? Então, essas necessidades elas se encontram sua justificativa na análise social dos antropólogos que estudaram e tiveram contato com essas sociedades primitivas. Então, ou seja, para eles conseguirem descobrir
que a cultura ela é desenvolvida através das necessidades de uma tribo, foi necessário que antropólogos tivessem contato com essas tribos para entender como eles formulavam aí todas as suas práticas rituais ou a sua cultura própria. Beleza? Bom, aqui a gente está entrando aí na definição do etnocentrismo, por quê? Porque existe a diversidade humana, existe toda a diversidade cultural e há aqueles que defendem existir culturas superiores. A gente pode falar que não é tão... que é um pouco atual ainda. Veja o exemplo do nazismo e sua raça ariana, onde eles estabeleciam um padrão de indivíduo que era evolutivamente superior, certo? Então existiam culturas superiores. Então há aqueles que defendem que existem essas culturas superiores e aqueles que são de culturas inferiores. Nota, essa ideia deve ser combatida. Inclusive a antropologia, ela repudia essa ideia de que existem culturas superiores, certo? Então a antropologia ela entende que todas as culturas são equivalentes em sua essência, ou seja, todas elas possuem o mesmo valor. Então defender a superioridade ou inferioridade é o que vai definir o etnocentrismo. O etnocentrismo, essa definição vai ser proposta por esse William Grant Summer, certo? E ela consiste numa visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importantes do que os demais. Ou seja, é etno, aquela cultura que nós estabelecemos para nós, e colocamos ela no centro, centrismo. Então nós analisamos o outro colocando a nossa etnia ao centro, estabelecendo aí padrões de certo ou errado. Então é um tipo de pensamento, o etnocentrismo, que ele nega a diversidade cultural. Certo? A antropologia ela demonstra que entre os membros de um grupo constrói-se uma relação de identidade, ou seja, existem grupos, eles possuem determinadas culturas, normas, e esse grupo ele é idêntico a si mesmo. Então esse grupo que possui os mesmos valores é estabelecida uma relação de identidade entre eles. Eles conseguem se perceber na medida em que eles compartilham os mesmos pensamentos e as mesmas ações, os mesmos valores. E os grupos diferentes que possuem outros valores, outros pensamentos e outras normas de ação, elas são o outro. Então, é uma relação de alteridade, certo? Esse diálogo entre identidade e alteridade, entre igualdade e diferença, é o que vai garantir o respeito à diversidade cultural, certo? Aos grupos sociais estigmatizados, às minorias. Ou seja, então eu preciso entender que existe, olha só, a gente estava falando dos índios, mas a maneira como a antropologia está encarando, como essa parte do material está encarando essa definição de identidade e de alteridade, ela pode ser aplicada inclusive para sociedades atuais ou ditas civilizadas. Por quê? Porque dentro de uma sociedade dita civilizada, possui também os grupos que se identificam com eles mesmos e aqueles que se consideram diferentes, aqueles que pensam de maneira diferente ou aqueles que representam indivíduos com qualidades diferentes, certo? Então, existem os grupos sociais estigmatizados ou as minorias. Na medida em que eu afirmo que existem maiorias e minorias, eu estou afirmando também que existe aí uma alteridade e que existe a identidade entre os grupos que se identificam como minoria e aqueles que se identificam como a maioria. Nota, a antropologia e a sociologia, elas trabalham com esses conceitos de minoria de forma bem complicada, bem complexa. Por quê? Porque ela não se resume à quantidade numérica, certo? Então, não é porque um grupo é pequeno que ele vai ser minoria. Às vezes, um grupo pequeno ele é considerado maioria porque ele possui grande poder e grande influência. Mas isso nós veremos mais para frente. Certo? Então, a sociologia ela não considera essas noções de maioria e minoria numericamente. Às vezes, grupos numericamente inferiores, eles podem ser considerados maioria, porque, como eu falei, eles possuem grande poder e pressão social. Certo? Então, antropologia e cultura, que nós estamos adentrando o segundo tópico dos objetivos dessa aula. Então, existe o Emile Durkheim, Lévi-Blum e Malinowski. E cada um deles encara a cultura e o objetivo da antropologia de forma diferente, certo? O Durkheim, por exemplo, ele vai estar interessado em estudar as questões antropológicas. Uma das questões antropológicas que Durkheim vai se colocar para analisar é a questão do suicídio. Um pensamento dele extremamente interessante. Então, é uma questão antropológica.
Levi-Bloom, ele não vai utilizar o termo cultura, ele vai utilizar o termo mentalidade. Por quê? Porque para ele, cultura também já é uma forma, digamos, civilizada para se definir as sociedades primitivas. Então ele está querendo analisar a forma como essas civilizações, como essas sociedades pensam, ou seja, mentalidades entre os povos. E o Malinowski, que ele já vai tentar trazer aí a cultura para uma parte mais prática, que vai defender que a cultura dos povos ela deve ser estudada em seu estado natural. Então não importa eu estudar como que determinada cultura funcionava anos atrás. Eu preciso entender como ela se relaciona hoje, como ela está presente no seu estado atual. E isso eu só consigo através das pesquisas de campo, onde eu estabeleço as relações que se constroem entre as necessidades básicas do ser humano. Então, analisando isso aqui, porque já fica um pouco mais complexo. Então, Malinowski, ele está promovendo, ele está defendendo de que para eu entender a cultura, eu preciso estudá-la no seu estado atual. Esse estado atual eu só consigo indo a campo, ou seja, indo numa tribo e conseguindo compartilhar com ele todas as vivências. E é nessas vivências que eu vou entender como que eles desenvolvem os seus conceitos de alimentação, de reprodução e de proteção, certo? Pois cada um desses elementos eles tem uma função específica no seio de cada cultura. Aqui a gente pode citar, não precisa ser sociedades tribais. Os japoneses, a maneira como eles comem, sentados em almofadas ou sentados no chão, os próprios hashis que eles utilizam ao invés dos talheres, ou as outras sociedades que já defendem um contato maior com a comida, não utilizando nem talheres para se alimentar, certo? Então são exemplos pequenos para representar aí a diversidade cultural num aspecto da alimentação, certo? Então, para o Malinowski, para eu entender, eu preciso estar a campo para compreender como que cada sociedade aí trabalha essas necessidades básicas, certo? Esses filósofos, esses antropólogos e sociólogos citados, eles pertencem a essa corrente aqui, o funcionalismo, certo? Então, o funcionalismo, ele assume aí as culturas humanas como simplesmente diferentes. Lembra que a gente falou que elas são equivalentes, elas possuem o mesmo valor? Então, o funcionalismo, ele tenta estudar aí essas sociedades, essas mais diversas sociedades, sobre a mesma perspectiva, assumindo elas apenas como diferentes, certo? Livre de qualquer juízo de valor, porque isso compromete aí o estudo que eu tô querendo desenvolver sobre determinada sociedade, certo? Porque se eu chegar com alguns juízos de valor, eu posso manifestar algum preconceito na cultura que eu estou tentando estudar, certo? Então a intenção era estudar sistemas sociais como um todo, a forma como eles funcionam, como mudam e as consequências sociais que eles promovem. Dito de outro modo, o funcionalismo ele pretende estudar as funções e as organizações sociais ou culturais. Por quê? Porque elas possuem para determinada sociedade, pois cada cultura aplica um valor e uma função específica para determinada instituição. O que isso significa? O funcionalismo ele vai tentar estudar os aspectos de uma sociedade de acordo com as suas funções, certo? Que funções são essas? Bom, a gente pode citar aqui sim sociedades tribais com a forma como eles encaram seus líderes ou sua estrutura matrimonial. Existem civilizações que elas vão desenvolver um complexo sistema para justificar a proibição do incesto, certo? Outras já vão defender que o incesto é permitido. Então isso é extremamente importante para entender a função dessas instituições sociais e como elas se refletem na cultura que é estudada. E o cara que mais promoveu avanços nesse terreno foi Levi-Strauss, aqui ele, certo? Então, Levi-Strauss ele viajou pelo Brasil e estudou vários povos nativos. Por que ele fez isso? A intenção dele era compreender a cultura desses grupos sociais livre de julgamento valorativo, certo? Como a gente já mencionou no slide anterior, Levi-Strauss ele vai tentar estudar essas culturas, essas sociedades com que ele vai ter contato, livre desse julgamento de valor, certo? Então, essas culturas particulares que ele vai estudar, esses agrupamentos humanos, ele vai estudar todas elas preocupando-se com a regra do estruturalismo. Vocês lembram aí do estruturalismo? O
que era o estruturalismo? Era tentar compreender a estrutura de uma sociedade, certo? Principalmente na forma como esses povos desenvolvem a linguagem. A linguagem, dentro do estruturalismo, ela carrega peso, porque ela também vai representar, aí ela vai possuir valores simbólicos para cada instituição que ela vai formar, que ela vai desenvolver, certo? Então, ele construiu um modelo teórico. No estudo dessas sociedades, ele pretendia construir um modelo teórico que permitisse compreender os elementos de todas as culturas, os elementos invariantes. Então, existe o seguinte: Lévi-Strauss ele teve contato com diferentes culturas e descobriu que em todas essas culturas existem alguns elementos que são fixos, não são variáveis, eles são invariantes. E esses elementos invariantes é o que chamava a atenção do Lévi-Strauss, para ele tentar então entender a cultura e o ser humano. Lembra a antropologia, isso do ser humano? Então esse é o objetivo de Lévi-Strauss. Então o objetivo era compreender a condição humana em sua tentativa de traduzir a realidade que envolve através da diversidade cultural que o antropólogo teve contato. Isso daqui é uma forma, está escrito de uma maneira confusa e complexa, mas é o que eu já mencionei com vocês. Então, o objetivo dele era compreender a condição humana, estudando a maneira como essas diferentes culturas traduzem, desenvolvem a linguagem para a realidade que os cercam. Porque toda cultura, toda sociedade, ela vai desenvolver a linguagem e vai desenvolver essa linguagem de maneiras incrivelmente diferentes, certo? Então, para Lévi-Strauss, quais são essas invariantes mencionadas no slide anterior? O universo da cultura possui sistemas simbólicos. É a linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência e a religião. Ou seja, esses elementos eles estão presentes em todas as culturas. Sejam elas tribais, sejam elas ditas civilizadas como nós a conhecemos, certo? Então, todos esses sistemas eles buscam exprimir, eles tentam explicar certos aspectos da realidade física e da realidade social. Aqui a social, relação matrimonial, e a realidade física, de acordo com a arte, a ciência e a própria religião, certo? Além dessas invariantes e dessas tentativas de explicação da realidade, esses elementos eles dialogam entre si. Então, o antropólogo ele precisa entender também essas realidades, essas relações que esses elementos colocam entre si e a forma como esses sistemas simbólicos, as relações que eles estabelecem com o outro dentro do seu próprio sistema ou dentro das outras sociedades, certo? Na antropologia, o conceito de cultura, então, o que nós vimos anteriormente são as invariantes que Lévi-Strauss destacou. Agora, na antropologia, traduzindo de forma mais abrangente, ela engloba os padrões de comportamento, as crenças, os valores, os conhecimentos e os costumes que caracterizam um grupo social e o que fazem com que cada membro de um mesmo grupo interprete o mundo de modo mais ou menos parecido. Então, a antropologia ela já vai partir do pressuposto de que existe uma cultura já desenvolvida, essa cultura ela transmite, propaga determinados padrões de comportamento, e esses padrões de comportamento eles também possuem crenças e valores. Esses conhecimentos, esses costumes, eles caracterizam um grupo social, certo? Então a gente pode citar aí grupos religiosos, grupos políticos, cada um desses grupos eles vão reproduzir esses valores aqui mencionados, certo? Então a cultura ela não se relaciona apenas com esses elementos considerados na realidade concreta e material. A cultura, ela também remete às formas abstratas do pensamento. Aqui a gente pode citar a religião, certo? Então, a cultura, a sociedade, como a gente estava falando, os primeiros grupos sociais, eles vão desenvolver sua cultura através do seu nível de necessidade, certo? Explicando aí a sua estrutura social de acordo com as necessidades que eles vão descobrindo. Só que a cultura, ela vai além. Ela não vai dizer respeito apenas à sua realidade material. Ele também vai tentar desenvolver coisas mais abstratas. Por exemplo, a religião, conceito de morte. Existem culturas que vão ter conceitos completamente diferentes de tempo, certo? Então, é uma maneira peculiar de entender a sociedade. E apenas o contato com todas essas tribos sociais, com essas culturas, com essas mais diversas sociedades, consegue
mostrar para o homem a sua condição, essa diversidade em que ele se encontra. Certo? Então, cultura e civilização, etnocentrismo. Então, o objetivo inicial da antropologia era o estudo das sociedades não europeias. Mas, no final do século XIX, os antropólogos eles tinham dificuldade de compreender essas sociedades. Por que eles tinham dificuldade? Porque eles sempre acabavam transferindo ou contaminando o estudo que eles faziam através dos seus padrões culturais. Ou seja, eles não conseguiam se eliminar completamente aí os seus juízos de valor no estudo dessas sociedades. E as teorias evolucionistas, os avanços científicos, os avanços tecnológicos que vai contribuir aí para o surgimento do etnocentrismo. Por quê? Porque as culturas que não possuem o mesmo desenvolvimento tecnológico, o mesmo desenvolvimento social, elas vão ser encaradas como culturas primitivas ou culturas menos desenvolvidas. Então, as teorias evolucionistas, elas comprometeram a forma de estudar essas sociedades primitivas, porque ela fez com que os pesquisadores interpretassem essas sociedades com vistas a um fim evolutivo comum. É como se toda a raça humana possuísse um fim específico, onde ele precisa desenvolver determinadas ferramentas para conseguir se formar como a sociedade europeia se enxergava, certo? Então, as sociedades primitivas deixariam de ser simples para se tornarem complexas e sofisticadas, tanto quanto a Europa. Então, na Europa Ocidental é onde a sociologia e a antropologia ela vai começar a surgir e todas as outras sociedades elas vão ser estudadas de acordo com a perspectiva europeia. Isso vai dar origem ao etnocentrismo ou ao eurocentrismo, onde vai colocar os valores culturais da europeia, o euro, ao centro da análise dessas diferentes culturas. Então, traduzindo, as diversas culturas eram interpretadas de forma eurocentrista ou etnocentrista, certo? Então, o conceito de cultura, inicialmente ele vai se misturar com o conceito de civilização. Então, existe um conceito de cultura, ele vai se identificar com o conceito de civilização. Serão apenas sociedades civilizadas que vão servir de modelo para sociedades primitivas. E aqui a gente tem esse trecho aqui do Kush, as noções de cultura nas ciências sociais. Civilização é então definida como um processo de melhoria das instituições, ou seja, a sociedade ela começa a se desenvolver e ela vai aprimorar as suas instituições sociais, o seu estado, a sua linguagem, enfim, todas essas instituições que influenciam a maneira do indivíduo de se comportar. Nesse processo, a civilização pode e deve se estender a todos os povos que compõem a humanidade. Se alguns povos estão mais avançados que os outros nesse movimento, se alguns estão tão avançados que já podem ser considerados como civilizados, todos os povos, mesmo os mais selvagens, têm vocação para entrar no mesmo movimento de civilização. E os mais avançados têm o dever de ajudar os mais atrasados a diminuir essa defasagem. O que esse trecho está mostrando para a gente? Que existiam culturas mais avançadas e cabia a elas levar esse avanço para as sociedades primitivas. Foi assim que muitas mortes foram justificadas no processo de colonização. Então, chegando aqui na questão da alteridade, então existe um grupo de indivíduos, eles possuem aí os mesmos padrões de comportamento e eles são idênticos a si mesmos, mas existe o outro, então é a questão da alteridade. Então, na antropologia, a alteridade ela se opõe ao eu, ela se opõe à identidade. Alter, em latim, significa outro. Então, o eu, ele se define como identidade e o alter, ele já diz respeito ao outro. A relação entre cada membro de uma mesma cultura é de identidade. Isso aqui também já foi mencionado. Então, aqueles que possuem o mesmo padrão de comportamento, a mesma cultura, os mesmos pensamentos, eles são idênticos. Dessa relação com esses membros que pensam da mesma forma, ela é uma relação de identidade. E todos aqueles que são diferentes a ele, cabe aí a cultura dos diferentes, é a relação de alteridade. No mundo globalizado, há a tendência de uniformizar valores e crenças. O que isso significa? Porque com o avanço do mundo, com a globalização do mundo, fica mais fácil de uniformizar valores. Pessoas vão começar a pensar de forma mais padronizada com o mundo que se globaliza. A cultura de massa, ela promove essa uniformização do pensamento, certo? Ela orienta pessoas
a sua maneira de vestir, de pensar e de agir, certo? Então a indústria cultural, a cultura de massa, ela acaba promovendo aí determinado padrão de comportamento. Mas também há aqueles que desejam afirmar sua própria identidade, ou seja, sua particularidade, e aqueles que lutam por igualdade de direitos, como mulheres, negros e imigrantes. Olha só tudo isso que esse trecho está trazendo. Existe um mundo que tenta padronizar determinado comportamento, existe uma cultura que contribui para a uniformização desse pensamento, existem aqueles que tentam escapar dessa uniformização e tentando se reafirmar a sua individualidade, e há aqueles grupos que percebem que não tem tanto espaço de representatividade e lutam para conseguir aí, alcançar esse espaço. Então, toda essa diversidade contribui com a tese de que a igualdade entre os seres humanos então, ela não passaria de um sonho. Se existe toda essa diversidade, como a gente consegue então afirmar que todos os seres humanos são iguais? Certo? Isso é um problema, pois sempre há grupos sociais que procuram se distinguir dos demais. Bom, por causa de toda essa diversidade, a antropologia ela convive nessa situação complexa, pois ela acredita que todas as culturas humanas elas são equivalentes, elas possuem o mesmo valor, mas ao mesmo tempo ela entende que existem grupos que anseiam pela sua diferenciação, ou seja, que eles buscam o seu espaço no seio da cultura dominante. Para finalizar, então existe sociedades primitivas, existem sociedades ditas civilizadas, existem grupos que se identificam com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de agir, existem os outros grupos que pensam e agem de forma completamente diferente. Todo esse cenário ele pode ser dividido entre maioria e minoria, certo? Então são conceitos complexos, eles se modificaram ao longo da história. Como já dissemos, esses conceitos de maioria e minoria, eles não se referem a números, mas eles se referem não somente a números, mas se referem também ao poder e influência que cada um desses grupos possui, certo? Como que esses grupos possuem maior ou menor influência? Bom, vamos pegar aí. Existem mais mulheres no país, certo? Então existe uma quantidade numérica grande de mulheres. Entretanto, os cargos ocupados e menos cargos são ocupados por elas. Então existe uma defasagem. Existem muitas mulheres, só que os cargos públicos não estão para elas, certo? Da mesma forma que existem muitos negros no país, só que são os brancos que dominam os cursos superiores. Ou também existem as classes profissionais, que são minorias, mas que elas possuem maior prestígio social. Então aqui a gente também pode incluir os políticos, ou as empresas, ou a mídia em geral. Por quê? Porque elas conseguem se destacar, são minorias, só que elas conseguem se destacar influenciando aí a maioria da população. Por quê? Porque essas últimas que eu citei, elas possuem bastante poder e influência. Principalmente esse poder e essa influência acaba influenciando aí os padrões de comportamento. Lembra que a gente falou do mundo globalizado, que acaba sendo uniformizando determinados pensamentos? Então, geralmente o grupo dominante ele vai fazer com que o seu padrão de comportamento seja estabelecido como correto. Então, dependendo do grupo dominante que possui essa maioria, que consegue influenciar esse padrão de comportamento, ele define aí quais são as normas socialmente aceitáveis. Então, para Durkheim, o comportamento dominante, ou seja, social de maior prestígio e força, não se trata de maioria numérica. Então, aqui é para finalizar tudo o que a gente já falou sobre esse problema da maioria e da minoria, dessa identidade e dessa alteridade. Então, esses grupos aí, eles maiores, eles vão acabar ditando aí o princípio de normalidade de uma nação. O grupo que possui maior força irá impor o seu padrão de comportamento que julga mais correto para o restante da sociedade, certo? Então, para finalizar aqui, existe esse texto, um texto muito interessante sobre a forma como a gente encara a cultura do outro, chamado Os Naciremas. Se vocês notarem aqui, Nascirema, ao contrário, significa americanos, certo? Eu recomendo a leitura porque o texto ele traz aí a análise dos ritos
dos ritos americanos, dos ritos da sociedade civilizada, só que com outro vocabulário. Esse outro vocabulário ele acaba por gerar um impacto na gente. Só que depois a gente descobre que esse povo que está sendo apresentado somos nós mesmos. Só que a maneira como ele foi apresentado gerou esse impacto para a gente. Então, é um texto que ajuda a gente a refletir sobre a nossa condição e como a gente analisa ou julga aí a cultura do outro. Existe aqui esse outro filme aqui, esse filme, O Elo Perdido, de 2005, onde fala sobre um casal que encontra um índio e tenta forçar ele à socialização. E esse outro aqui, que é o Enigma de Caspar Hauser, que fala sobre a importância da linguagem para impor determinados padrões de comportamento ou determinados valores para alguém, certo? Caspar Hauser aqui vai ser uma criança encontrada na selva e vão tentar também socializá-la. Certo, pessoal? Então, só para fechar aqui o conteúdo, o tema da aula era alteridade e identidade, e a gente viu como que esses conceitos eles são trabalhados por alguns autores da sociologia, mas o que nós precisamos extrair de tudo que foi dito, como que a alteridade e a identidade se articulam com os problemas sociais atuais, que foi o conteúdo dos últimos slides. A identidade e a alteridade, ela serve para destacar essa diversidade da população, seja ela a sociedade dita civilizada ou as sociedades tribais. E essas mesmas sociedades, independente de ser tribais ou civilizadas, elas representam ou maioria ou minoria, que acabam buscando aí reivindicações sobre os seus direitos, certo? Então a maneira como a gente encara o outro diz muito sobre a maneira como a gente está encarando essa cultura, se a gente não está adotando aí uma visão etnocêntrica ou xenofóbica sobre o padrão de agir do outro. Certo, pessoal? Espero que a aula tenha ficado clara. Vou liberar os exercícios do plural para vocês poderem realizar e até semana que vem. Ok? Qualquer dúvida podem me procurar.